Por que é tão difícil evoluir espiritualmente? Esse é o nosso tema de hoje. Sejam bem-vindos ao canal Espiritizando com Anderson Ando. E hoje a gente vai falar sobre a questão da dificuldade para a gente evoluir espiritualmente. Mas antes eu vou pedir para você, se inscreve aqui no nosso canal, pode ter certeza que você ajuda demais a expandir o espiritismo pelo país. E esse é o nosso objetivo hoje e sempre. Mas vamos lá, a gente vai falar hoje da evolução espiritual. Por que é tão difícil nós evoluirmos espiritualmente? Olha só, uma das principais causas, talvez a principal causa de nós reencarnarmos, para quem acredita na reencarnação, no caso, o Espiritismo, segundo Allan Kardec, acredita piamente na reencarnação, e a reencarnação, neste caso, é uma das bases do Espiritismo. A reencarnação, ela envolve uma questão de evolução. E quando a gente reencarna, quando a gente vem aqui com um propósito, ou senão a gente vem com vários propósitos, a principal missão nossa é evoluir espiritualmente. E aí eu vou dizer para você, é muito difícil evoluir? Sim, é muito difícil evoluir. Nós temos muitos defeitos e as pessoas também têm muitos defeitos. Muitas vezes a gente quer que a pessoa seja de um jeito e ela não é. E a pessoa quer que nós sejamos de um jeito, nós também não somos. E às vezes esse jeito que a gente quer, talvez não é o jeito certo. E também o jeito que ela quer não seja o jeito certo. E aí que tá, como que a gente faz para conciliar uma situação dessa? Primeiro de tudo, a gente precisa aprender que a gente está em evolução constante. E todos nós estamos aqui num planeta de provas e expiações. Um planeta de provas e expiações é um planeta ainda que não chegou à sua regeneração, ao seu processo de regeneração. O nosso planeta, neste caso, é um planeta que, se tudo der certo, a partir de 2057 a gente começa essa transição para um planeta em regeneração, um planeta regenerado, de acordo com as palavras de Chico Xavier. Só que neste caso, a gente não sabe se vai dar certo. De toda forma, nós, eu, você, a maioria de nós, vou dizer de uma forma geral, a gente vem aqui na Terra para evoluir. Com exceção de alguns espíritos que já são evoluídos, alguns espíritos que são muito evoluídos, eles vêm na Terra para ajudar os demais espíritos que estão reencarnados. O que você precisa saber também? A gente recebe a ajuda do mundo espiritual, também dos nossos mentores espirituais. Só que às vezes a gente esquece que muitos espíritos estão aqui reencarnados, do lado de nós, estão entre nós, também com esse objetivo de nos ajudar. Então a gente também não tem que só pensar na ajuda espiritual, a gente também tem que pensar que existem as pessoas que nos ajudam aqui na Terra. E essas pessoas, a gente muitas vezes tira a credibilidade da ajuda dessas pessoas porque elas não são do mundo espiritual, entre aspas. A gente acredita mais na tese de espíritos, porque só os espíritos podem nos ajudar. Por que as pessoas também que estão aqui reencarnadas não podem nos ajudar? Muitas pessoas que estão perto da gente, a gente se sente bem. A gente se sente muito bem. A gente fala assim, nossa, eu me sinto tão bem do lado daquela pessoa me traz uma paz tão grande. Ou senão, eu não estava bem, eu estava doente, aquela pessoa chegou perto de mim, eu me senti em paz, eu me senti bem, eu me senti curado. São pessoas que têm a mediunidade de cura, por exemplo. Então, eu peço para você não ficar só se pautando pelo mundo espiritual. Se paute também pelas pessoas que estão ao seu redor. Essas pessoas podem te ajudar a evoluir espiritualmente. E é nisso que a gente volta a falar. Sabe por que é muito difícil evoluir espiritualmente? Porque a nossa atual condição, ela ainda não nos permite evoluir dando saltos grandes. A gente vai evoluir paulatinamente. É uma evolução pequena, mas só que a gente não tem a paciência para compreender essa evolução pequena. E claro, como o nosso espírito ele é imortal, temos aí a eternidade pela frente para evoluirmos, é um pequeno passo que a gente dá diante da eternidade que nós temos. E esse pequeno passo a gente não compreende. Eu, você, todos nós que estamos aqui ainda evoluindo, a gente não compreende, a gente não tem a paciência, a gente não tem essa resignação. E é justamente em cima disso que a gente não entende por que a gente demora para evoluir. Todos esses espíritos que cuidam da gente, os mentores espirituais, aquelas pessoas evoluídas, certamente eles passaram por esse processo. De acordo com o Livro dos Espíritos, de acordo com o Espiritismo, a gente nasce ignorante, simples e ignorante. E o nosso espírito ele vai evoluindo durante milhares, milhões de anos.
E como nós, repetindo aqui, estamos ainda nesse planeta de provas e expiações, a gente está passando pelo processo da evolução. Mas o fato de você já compreender e se questionar por que eu não evoluo, por que eu demoro para evoluir, isso já é muito bom, porque você já se questiona a respeito da sua evolução. Pior, digo, aquelas pessoas que ainda nem se questionam. São aquelas pessoas que cometem muitas falhas e muitos erros, e para elas aquilo é uma coisa normal, uma coisa trivial, uma coisa do dia a dia que não vai dar em nada. Então eu não vou me preocupar com isso. Essas pessoas ainda não tiveram maturidade para compreender sobre a evolução, mas que certamente terão, assim como você, assim como eu. Mas novamente a gente volta a falar, a evolução espiritual, ela é tão difícil para nós, é tão difícil, que muitas vezes a gente acaba chutando balde, ou senão a gente até fala, deixa para a próxima reencarnação. Veja, quando a gente reencarna, quando a gente vem aqui, do mundo espiritual para cá, normalmente a gente reencarna porque a gente teve o merecimento. E a reencarnação, na maioria das vezes, ela demora. Vamos dizer que você projeta, você faz um planejamento, você se prepara para vir para cá depois de, às vezes, séculos, para você viver uma vida aqui, às vezes, de 70, 80 anos, ou se não, quando muito, uns 90. E aí você só vai voltar daqui a algumas centenas de anos. E é por isso que muitas vezes, muitos espíritos, quando eles falam em cartas psicografadas, de arrependimentos, de que, por exemplo, eles poderiam ter feito tais coisas e não fizeram, porque a vida aqui foi curta, eles deveriam ter aproveitado mais, deveriam aproveitar para evoluir e não conseguiram. O lamento, ele vem, isso faz parte desse nosso projeto de vida, mas se você conseguir, de alguma forma, compreender que o processo da nossa evolução ele é lento, e você não ficar sempre se lamentando pelos erros cometidos ou por algo que você não conseguiu, e que isso é um processo e que você está aprendendo, certamente será muito melhor para você viver essa vida. A vida, muitas pessoas não acreditam em vida após a morte, e muitas pessoas acreditam que a vida é só aqui, e eu admiro essas pessoas quando essas pessoas praticam o bem. Porque uma pessoa que não acredita em vida após a morte, acredita que tudo é matéria, e ainda ela pratica o bem, é uma pessoa muito evoluída. Se enganam aquelas pessoas que acham que lá no mundo espiritual tem muito mais espíritas evoluídos, quando na verdade tem muitos ateus, muitas pessoas sem religião, muitas pessoas de outras religiões, mas que praticaram o bem. Ser espírita não é uma benesse. Ser espírita é você ter o conhecimento, de acordo com aquelas pessoas que acreditam, é ter o conhecimento do mundo espiritual. Mas ter o conhecimento é ter conhecimento. Existe o progresso intelectual e o progresso moral. A gente vê isso daí no Livro dos Espíritos. O progresso moral, ele é muito mais difícil de você adquirir do que o progresso intelectual. A gente pode vir aqui dar uma aula para você sobre o espiritismo, mas e o nosso progresso moral? Ele é tão bom, ele é tão grande quanto ao progresso intelectual? Às vezes não. E o espiritismo fala que o progresso moral ele é muito mais difícil de você atingir do que propriamente o intelectual. Mas de toda forma, a gente compreendendo todo esse aspecto, fica aqui para você essa lembrança. É difícil a gente evoluir espiritualmente? Não é fácil. Se você tiver em suas mãos a maturidade para entender que você sim está evoluindo, que só o fato de você pensar que você quer evoluir já é uma evolução. Pior aqueles, como a gente fala, que sequer têm essa noção de que precisam evoluir. Isso independentemente de religião. Tudo bem? Peço novamente para você então se inscrever aqui no nosso canal. Agradeço por você ter ficado até aqui. Que assim seja e até o próximo vídeo.